Olá! Este é mais um vídeo sobre empreendedorismo na escola. O conteúdo de hoje vai ser Criando ideias para um negócio próprio. Você deve pensar que hoje nós temos várias frentes onde pessoas elas querem ter o próprio negócio. Mas ter o próprio negócio ou a busca por ele não significa que você terá êxito nessa empreitada. O que quer dizer isso? Você não é a única pessoa que deseja ter um negócio próprio e para que você tenha esse negócio próprio e ele consiga ter vida e ter êxito e ter um grande rendimento ou um bom rendimento, é necessário que você percorra um determinado caminho para que você encontre soluções possíveis para que o seu produto seja um produto útil ou que o seu serviço seja um serviço útil e que você, claro, encontre o seu público-chave. Antes de nós continuarmos e vermos essa parte, vamos relembrar um pouco o que é ser empreendedor. Empreendedor é aquele que toma a iniciativa de empreender, de ter um negócio próprio. É aquele que sabe identificar as oportunidades e transformá-las em uma organização lucrativa. O empreendedor é aquele indivíduo que é criativo, inovador, arrojado, estabelece estratégias que vão delinear o seu futuro. Ou seja, você precisa encontrar nesse seu nicho de propostas de empreendedorismo quem vai ser o seu público, mas principalmente você vai ter que alinhar a sua criatividade e a sua imaginação. Um bom empreendedor, ele pensa além do seu tempo, ele pensa propostas que não estão no mercado, que não são, de repente, utilizadas de uma maneira convencional. Então, ele é alguém que pensa além, que enxerga um futuro diferente, que consegue otimizar o que já existe, aplicando de diferentes maneiras. O bom empreendedor é aquele que sai da sua zona de conforto e consegue se organizar e se desenvolver mesmo em meio às dificuldades. Você deve ter observado que muitas empresas nesse período de pandemia, elas acabaram fechando. Para que uma empresa ela consiga se manter, no caso, ativa no mercado, ela precisa aprender a se adaptar ao momento presente. Então, algumas empresas como restaurantes, ao invés de fecharem as portas e demitirem os funcionários, eles passaram a vender online. Essa foi uma adaptação. Alguns já vendiam, mas a quantidade de vendas era bem menor do que aconteceu nesses últimos 5 meses e eles se adaptaram. Então, ao invés de dispensar funcionários, eles acabaram contratando funcionários. Por quê? O motoboy que leva o alimento, a pessoa que faz a comida na cozinha, a pessoa que antes limpava o ambiente, ela passa a fazer a vendagem dos clientes que, porventura, vão lá e querem comprar no próprio estabelecimento, mas que precisam aguardar a entrega. Então, esse tipo de adaptação que aconteceu para os restaurantes é uma dessas organizações que as pessoas tiveram que fazer e sair da zona de conforto. Por quê? Aquilo já não servia mais. Então, isso não aconteceu só com os restaurantes. Algumas pessoas que vendiam, por exemplo, doces, bolos, elas tiveram que se reinventar. Então, hoje você encontra no mercado várias cestas de café da manhã, de presente de final de semana. Então, você quer tomar um café da manhã diferente na sua casa? Você recebe uma caixa que você compra e aí tem pães, bolos. Então, ao invés da pessoa vender aquilo ali no porta a porta, ela vende pela internet, ela consegue uma lucratividade bem interessante, porque a caixa, por ser visualmente bonita, ela consegue ter um valor maior, porque ela agregou ao produto uma qualidade maior. Então, dentro dessa questão de empreender, a gente precisa estar muito atento a essas opções que se abrem em meio a algumas dificuldades. Você precisa aprender a olhar o que você pode aprender com aquilo e desenvolver. Para isso, ele contraria o senso comum e enxerga além da crise, criando oportunidades de contorná-la por meio de novidades e melhorias em seu negócio.
não somente necessárias para a sua sobrevivência, mas também que tragam impacto positivo para o mercado. Então, todos aqueles que conseguiram se adaptar, que ao invés de dispensar funcionários, eles acabaram contratando mais mão de obra, essas pessoas elas saíram do senso comum, elas saíram de sua zona de conforto e se reinventaram com certeza. E aí o Sebrae disponibiliza um circuitozinho bem interessante, onde ele fala do que é necessário para que você comece a empreender. Primeiramente, você tem que ter imaginação. Você precisa imaginar esse seu produto, o público a que ele irá servir, e esse seu produto ele tem que ser um produto que faça sentido para as pessoas, porque ninguém se engaja na compra de um produto se ele não for útil, se ele não fizer sentido. Então, não é só, por exemplo, eu quero vender pela internet, não é só você ter uma quantidade de likes naquele seu produto, porque os likes não necessariamente irão virar vendas. Você precisa ter pessoas engajadas, que compram, que dão o depoimento daquele produto, por que aquele produto é importante para ela, do porquê que a compra daquele serviço foi importante para ela. Então, você precisa imaginar tudo isso. E quando você imagina, você começa a construir num passo a passo o que você precisa fazer para atingir aquela meta. Então você precisa escrever. E muitas vezes a gente pensa assim, é difícil você criar um produto, imaginar. Não, muitos produtos eles surgem às vezes numa roda de conversa, onde você de repente está sentado num happy hour, e aí você começa a conversar com os amigos, porque como eu já falei para vocês, ter um mindset é fundamental, e aquelas mentes ali que estão, na verdade, bem tranquilas, conversando, começam a dar ideias e a ideia flui e prospera. Segunda coisa que você precisa ter, determinação. Então você precisa saber que alguns desafios irão acontecer, mas eles não deverão ser empecilhos para que você continue. Ao contrário, quando ocorrer um desafio, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer uma autoavaliação. Você tem que saber se aquele seu produto realmente faz sentido, se o público que aqui ele se destina realmente fideliza com o seu produto, se o retorno das pessoas é um retorno positivo, e caso o seu produto tenha falhas, você pode sim rever e melhorar, porque toda crítica que é oferecida a um produto, ela na verdade é um apontamento de crescimento, porque você já tem um produto muito bom e aquelas falhas que são apontadas como negativas podem ser melhoradas, e aí o seu produto com certeza terá uma expertise, um encontro muito maior com a assertividade. Outra coisa, você tem que ser uma pessoa que possui habilidades de organização. Toda pessoa organizada, toda empresa organizada, ela passa por ter a construção do produto, a questão financeira. Não é só você colocar o produto no mercado, você tem que ter como sustentar essa reprodução desse produto de maneira que você consiga ter lucro, num determinado tempo. Então você precisa conhecer o seu produto para saber em que momento haverá essa lucratividade, o reinvestir no valor desse produto para que você tenha um estudo e uma readaptação desse produto para que ele se reinvente ao longo de determinado período. E claro, quando você fala nessa organização, você tem que lembrar também que você tem o funcionário, você tem a loja, você tem o espaço, você tem o site, você tem um monte de coisa. Então, a estratégia de organização é fundamental para que o seu produto ele se mantenha aquecido no mercado e tenha, sim, uma visibilidade bacana e, obviamente, uma vendagem. A última coisa é você ter a habilidade de liderar. Toda pessoa que consegue empreender, na verdade, ele é um líder nato. Então, nem sempre você sabe fazer tudo. A grande maioria das pessoas não sabem fazer tudo, mas elas sabem o que elas querem. E como elas sabem o que elas querem, elas conseguem identificar quais são os profissionais que ela precisa para auxiliá-la naquele seu desejo. Às vezes você tem um determinado produto que você quer criar, é um produto mais simples, mas você vai precisar do auxílio de outras pessoas. Então, até mesmo os familiares, quando dão as suas opiniões, eles
elas servem de patamar para que você reavalie o seu produto. Essa questão de você estar seguro em relação àquilo que você está fazendo, se aquilo é útil ou não, é importante. E essa habilidade de você agregar essas pessoas que irão te auxiliar nesse processo, ela é fundamental, tá certo? Uma outra coisa é a habilidade de conhecer tecnicamente as etapas de processo. Então, mesmo que você não faça tudo, você precisa conhecer. E, obviamente, todo empreendedor é um estudante nato, ele não para. Então, é um passeio que você faz, uma viagem que você faz, é conhecer outras pessoas que possuem produtos parecidos com o seu, é você conhecer outros ramos de negócio que de repente tenham uma funcionalidade que pode acrescentar ao seu produto. Tudo isso faz parte desse desenvolvimento desse seu trabalho ou desse seu produto que você estará empreendendo. Empreender é uma tarefa instigante, emocionante, mas para que você consiga empreender, é necessário que você aprenda um passo a passo, que você estude, que você desenvolva conhecimentos que realmente agreguem ao seu produto e agreguem conhecimento também a você. Para que você possa desenvolver todo esse conhecimento, nós vamos estar construindo ao longo de algumas aulas alguns passo a passo que serão importantes e que você poderá aplicar na sua vida cotidiana. Para hoje, eu vou te deixar uma pergunta. Qual será então a sua atitude empreendedora que pode produzir a mudança para você e para o meio em que vive? Essa resposta você deixará em seu caderno como em forma de uma dissertação, escrevendo um pequeno texto respondendo a esta pergunta, tá certo? Os textos são do Sebrae e do Propec, e as imagens foram copiadas da internet. Agradeço imensamente a sua visualização. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.